Então, vamos lá para a nossa aula Como Ser Livre para Prosperar. Essa aula é bem interessante, né? Porque ela mexe com vários aspectos da nossa vida. Alguém está sem microfone? Tá ok, né? Essa aula, esses assuntos, eles mexem completamente com a nossa vida. Porque quando a gente fala em prosperar, logo a gente imagina dinheiro, riqueza, abundância, mas tudo pro lado financeiro. E eu estou aqui para desmistificar um pouquinho sobre tudo isso, desmistificar essa prosperidade onde tem só uma área da nossa vida, para falar um pouquinho de todas as nossas áreas da vida onde a gente possa se completar, tá? Então, para isso, eu vou contar um pouquinho da minha história, né? Por que que eu cheguei a essa missão. Na verdade, quando a gente vem aqui para a Terra, né, a gente se questiona qual é realmente a nossa missão, qual é o nosso propósito, o que que a gente veio fazer aqui. E ao longo da vida, a gente passa se perguntando isso, né? E passa aprendendo isso, evoluindo sobre a nossa jornada. E muitas dessas questões, elas se deparam nos acontecimentos, nas situações da nossa vida. Comigo não é diferente, com vocês também tem muita história por aí, porque nós vivemos de histórias, nós nascemos de uma história, né? Nós nascemos da história do nosso pai, da nossa mãe, dos nossos avós. Então, a nossa vida é uma história. E quando a gente se depara com a nossa história, você vai ver que exatamente a sua missão mora ali, né? Na sua história de felicidade, na sua história de dor, né? Na sua história de aprendizado. E simplesmente quando você pega essa história, você vai ver que você tem coisas lindas ali para oferecer. Então, na minha jornada, depois que eu passei por um caos muito grande, vou cortar a parte do caos, mas entrar na parte que no momento que a minha vida teve um sucesso profissional, né, que eu comecei a alavancar, descobri que a minha missão e um dom de constelar e escutar as histórias das pessoas era muito natural para mim, eu consegui entrar e penetrar aí na mente das pessoas e entender a dor, principalmente das mulheres. Eu percebi que nessa jornada eu acabei entrando muito na vida das pessoas e deixando um pouco a minha. Por quê? Porque na minha carreira de sucesso como consteladora, eu passei a viajar muito, eu passei a me ocupar horas e horas com os meus atendimentos, e nesse momento, quando eu deparei, né, com tudo isso, eu falei, eu não tenho tempo para mim, não tenho tempo para o meu relacionamento, não tenho tempo para os meus filhos, né? As coisas foram passando despercebida, era pegar uma mala, né, e viajar, chegar, pegar outra mala e viajar. Aí eu falei, nossa, mas e essa prosperidade, né? O que que é essa prosperidade? Porque no momento que eu estava me sentindo bem financeiramente, foi exatamente no momento que eu também me senti vazia. E aí, trilhando esse caminho do empreendedorismo, eu comecei a lidar com muitas mulheres empreendedoras e me percebi nelas, né, como a louca do trabalho, achando que assim fazer o dia inteiro, ter a agenda lotada e achar que sucesso e prosperidade estava naquela falta de tempo, naqueles compromissos intermináveis, todo dia evento, e tinha coquetel, e tinha jantar, e tinha encontro de empreendedor, e tinha palestra, tinha isso, e tinha aquilo, e aquilo lá eu via que realmente era uma fuga de mim mesma, tá? Porque eu comecei a ir para um lado onde todo mundo ia, né? É seguir o bonde, né? Seguir aí a boiada, a manada. E foi aí, depois da jornada de entrar para a constelação, entrar para os atendimentos, para professora de constelação, fazer sucesso, é que eu percebi que onde está a Paula? E aí eu fui, depois do meu saquinho cheio, da minha xícara cheia, eu fui retirando as coisas da xícara para eu me entender e realmente chegar aonde eu quero. E hoje eu entendo que eu quero, que a minha missão é cuidar dessas mulheres que sentem no coração que elas têm que ser elas mesmas, que elas têm que permitir sair do coletivo, permitir sair das suas crenças, então se libertar de verdade para ser quem elas são. Então, quando a gente fala o que é prosperidade, simplesmente é você ser quem você é. Mas como que a gente consegue chegar nesse nosso intrínseco, no nosso realmente, o nosso
nosso ser e se sentir bem nesse mundo onde existem muitos padrões coletivos, padrões familiares, padrões de beleza, padrões e padrões e padrões, e você tem que ser igual a tudo aí, né? Como ser essa pessoa livre, né? Então, prosperidade, principalmente a prosperidade feminina, é esse estado de bem-estar, né? Esse estado de liberdade e de você voltar a ser quem você é. Mas quando a gente fala dessa prosperidade, onde tudo começou, né? O que é ser próspera? O que é realmente você ter essa prosperidade dentro de você? Então, aí eu vou começar a trilhar para uma esfera que é a jornada da nossa alma, né? Qual que é a origem da prosperidade? E isso, mulheres, só nós temos. Essa prosperidade feminina, essa prosperidade com a alma feminina, ela é só nossa, porque dentro de nós, mulheres, nós já somos natas, nós temos a prosperidade e a abundância como uma energia primordial só pelo fato de sermos mulheres. A gente tem uma ligação aí com o Todo-Poderoso muito grande, muito grande. Eles falam assim, ah, mas quer dizer que nós somos melhores que os homens? Não, nós temos essa qualidade, né? Nós temos essa característica de ser mulher. E por ser mulher, né, sendo mãe ou não, você traz dentro de você uma energia genuína, que é uma energia materna, uma energia criadora. E essa energia de poder criar é uma energia que multiplica, tá? E tudo que multiplica é próspero. Então, imagina, é plantado na gente uma sementinha e sai de dentro de nós um ser humano. A gente pega aquela sementinha e multiplica tanto, tanto, que é capaz de sair um ser humano, tá? Então, assim, imagina essa energia nata que nós temos. E essa energia, ela vai para todas as áreas da nossa vida. Essa mulher próspera simplesmente é uma energia de multiplicação e criadora. Então, nós temos esse papel realmente de trazer para o mundo a multiplicação da sabedoria. E isso acontece com essa energia nas outras áreas da vida, trazendo a energia de merecimento. Merecimento de dinheiro, merecimento de ser amada, merecimento de ter paz, merecimento de respeito, merecimento de qualquer coisa que você imagina, a energia feminina que espalha isso para o mundo, né? Nós expandimos tudo isso. Então, só que muitas vezes, e como que a gente permanece com essa energia? Essa energia foi dada pelo Criador. Essa energia, quando você fez o seu combinado de descer aqui em uma família, descer em um útero feminino, você fez um combinado com Deus, né? Que você ia descer aqui, você ia multiplicar. A sua alma é genuína e sua alma tem essa função de prosperar e multiplicar. E acontece que, para você ter essa prosperidade, para você continuar com essa energia que você tem, essa ligação da sua alma com o Criador, nós temos que ter aqui na Terra, ancorar aqui na Terra, uma continuidade e uma construção de uma vida estruturada, tá? Você fala, mas nossa, nesse mundo, será que é possível ter uma vida estruturada, né? Porque são tantas tarefas, são tantas funções, são tantas coisas que nós temos que como estruturar essa vida. Então é exatamente isso. Quando a gente se perde dessa nossa energia, falta estrutura divina, falta estrutura de energia de prosperidade, essa estrutura de energia feminina. Então, como nós podemos construir essa energia feminina e essa prosperidade, tá? Então, guarda essa pergunta aí para o final, porque agora eu vou desconstruir tudo e vou falar para você por que você perdeu essa energia e essa vida estruturada com o divino, tá? Existem pontos muito relevantes para que a gente possa destruir essa nossa energia. O primeiro deles já são as nossas crenças, né? Também conhecida pela constelação das nossas fidelidades. Quando nós nascemos, quando a sua alminha era só uma energia e ela veio desse útero, ela já começa, quando ela chega, ela começa a atrair sentimentos nobres por aquele espaço que a gente tem, que é a nossa família. Nasce um amor incondicional ali mesmo dentro da barriguinha da sua mãe. E esse amor, ele vai catando desejos de ser melhor, ele vai catando desejos de ser amada, ele vai catando desejo de proteger, ele vai catando desejos de pertencer.
E nesses desejos nós vamos criando um mapa, nós vamos criando uma ideia do que nós vamos ser lá fora. Não uma ideia racional, mas uma ideia sentimental, né, do que nós vamos fazer lá fora. E aí, quando nós vamos para a vida, começa aí o seu desenvolvimento, quando você se depara com aquela menininha, né, aquela criancinha doce, inocente, mas que ama com todo o seu amor, com o seu amor incondicional. E essa criança passa a ver, ouvir, escutar e sentir um monte de coisa que acontece ali dentro daquela casa, né? E nem sempre acontecem coisas boas. Nem sempre a gente passa por uma infância saudável, com picolé, com pé no chão e tudo tranquilo, né? A gente convive em um sistema e esse sistema familiar existem conflitos. E essa criança passa a ver conflitos variados, né? Essa criança passa a ver conflitos do pai e mãe, essa criança passa a vivenciar conflitos de forma geral na família, passa a vivenciar conflitos na escola, do que ela acha sobre ela, e assim ela vai adquirindo crenças e começa a entrar em contato com essas crenças, querendo se amarrar a uma delas, né? Criando então a tais da fidelidade, tá? Essa fidelidade nada mais é quando a gente olha e sente uma situação dentro da nossa casa ou em relação aos nossos pais e a gente toma posse daquilo como se fosse nossa, tá? Eu olho para a relação dos meus pais e falo, nossa, relacionamento é só brigar, ou relacionamento é se desvalorizar, ou quando eu olho para a situação financeira dos meus pais ou da minha família, e eu falo, nossa, é só isso que eu posso ter, é só o necessário, pouco com Deus é tudo. Enfim, vai brotando várias crenças ali que ao longo da sua caminhada, da sua jornada, aquilo começa a interagir e se tornar uma verdade na sua mente. E quando se torna uma verdade na sua mente, ela é assim, ela é muito fixa, né? Você acaba se comportando exatamente para ter aquilo, ou só aquilo. E você sai da sua energia próspera, de abundância, de felicidade, de multiplicação que você teve lá com o Criador quando você resolveu descer aqui. Então, o primeiro passo de que você se perde da construção da sua vida realmente próspera é quando você se alinha a muitas coisas ali que você viu na sua família. Depois, quando você cresce, você vai para os seus estudos, para o seu trabalho, para a sua vida, para o seu relacionamento, você também começa a adquirir padrões de beleza, começa a adquirir padrões, por exemplo, você tem que fazer uma faculdade, você tem que estudar, você tem que casar, você tem que ter filho, você tem. Assim, é uma obrigação tão grande que se você não tem, você acaba não se sentindo dentro realmente desse mundo, né? Então você também passa a adquirir essas crenças desses sistemas onde você passa. E fora isso, nós temos um sistema maior, que é um sistema coletivo, né? Quantas vezes falam para você, né? Mulher é isso, mulher é aquilo, onde criam aqueles rótulos, né? E a mulher que cuida da casa, a mulher que faz isso, a mulher faz aquilo. A gente acaba criando crenças coletivas e acaba se amarrando nessas crenças e faz com que você foge realmente do seu ser, né? De uma vida com estrutura, essa estrutura baseada na sua estrutura feminina. Então, conta para mim aí, quais você acha que é a sua crença feminina? Onde você acha que você desconstruiu você, que você pegou coisas dos outros, que você trouxe, você escutou, você ouviu, você viu, né? Me conta. Escreve aí no chat um tipo de crença de vocês para que eu possa responder de uma forma mais clara. Vamos ver aqui. Tá? Oi, tá lá embaixo. São tantas. Quem já ouviu dinheiro não nasce em árvore? Então, esses tipos de crença faz realmente que a gente transite aqui, ó, que eu tenho que cuidar de todos, me deixando para trás. Você é zero à esquerda. Nossa, são
duas crenças bem fortes, né? Por exemplo, que eu tenho que cuidar de todos. Então, vejam só essa crença, ela determina uma energia materna muito maior do que você deveria ter, porque é aquela que dá demais, né? Quando você tem uma crença de você tem que cuidar de todos, você já coloca que você está em segundo plano, que você não deve se priorizar, que os outros vêm na frente, né? E aí você começa a se doar tanto e saco vazio não para em pé, daqui a pouco você se vê assim, quem sou eu, né? Que eu vim fazer aqui? Será que a vida é só isso? É aquele negócio, para que eu quero descer, é só isso que tem, né? Então, cuidar de todos, ele esvazia o seu ser, né? Você tem essa, perde de você mesma e não sabe realmente qual é a sua missão aqui. E aí, por mais que você faça, o que acontece? Existe um vazio aí dentro, porque eu só fazer, né? Precisa ter o retorno, precisa ter o receber. A outra, sou zero à esquerda, né? Que você é zero à esquerda. Então, imagina, é uma desvalorização tão grande, como que essa pessoa passa a crescer e ela vai se sentir confiante para ir para um trabalho, confiante para ir para uma reunião, ter poder pessoal para se sentir bem, como que ela se apresenta em um relacionamento, como que ela tem uma relação sexual, se ela zero à esquerda, não consegue dar prazer para alguém. Então, assim, é infinito, infinito. Zero à esquerda é muito pesado, meu Deus, quem falou aqui? Não vou contar, tá? Mas vocês conseguem ver que é muito importante isso. São crenças que a gente vai pegando, tinha que ser forte demais o tempo todo, não desistir de nada, nunca mesmo, quando já não quer, já, mesmo que eu não queira a coisa. Gente, ser forte demais, né? Vamos conversar sobre isso. A força, ela vem do homem. A leveza, a tranquilidade, a sutileza, ela vem da mulher. Então, quando já te é exigido força, quer dizer que você está numa energia masculina. Quando você saiu da sua energia feminina, você desconecta daquela primeira energia primordial que eu falei, que é a primeira energia da mulher, né? Você desconectou disso, você entrou totalmente numa energia masculina de fazer e não precisar merecer. E outro ponto importante desse força é que quando a gente manda para o universo, eu sou forte demais, bate no peito, eu sou forte demais, né? Eu pode vir que eu aguento, você está mandando assim, traz os problemas que eu suporto. Tá? Manda mais, né? O universo manda, ó, a lista até passou mal ali. Manda mais que está tudo certo, tá? Então, nós temos que perceber o que a gente está emanando, o que a gente está falando, o que nós estamos falando de nós mesmos, qual a imagem que nós temos de nós, né? Então, forte demais não significa que a ferro e força você vai conseguir alguma coisa, e mesmo porque com essa força você está saindo da energia feminina, tá? Então, isso não condiz, e aí você não consegue prosperar. Mas, Paula, mas homem é forte e às vezes prospera. Se ele está prosperando no empenho, de direção, de força, ele está na energia correta. É nós que estamos na energia errada quando a gente quer ser homem, quer ser forte demais. A gente não vai prosperar nessa energia masculina, nós vamos prosperar na energia feminina. Muitas vezes até demonstrando a nós mesmos a nossa vulnerabilidade. Você olhando para você e falar, isso eu não posso, isso eu não consigo. Isso não quer dizer fraqueza, isso é a sua vulnerabilidade, isso é você voltar para o seu estado feminino, né? É você deixar você ser mulher um pouquinho. Então, diante disso, nós temos, alguém colocou, e como equilibrar essa energia feminina e masculina? Opa, vamos aí que agora o povo ficou animado. Ai, meu Deus, perdi aqui. Você tem que trabalhar muito para subir na vida. Energia de sofrimento, tá? Muitas vezes, o que acontece? Quando você escuta isso, é porque foi difícil para alguém da sua família, foi difícil para alguém perto de você. E a pessoa, ela só fala
daquilo que ela tem dentro dela. Isso não quer dizer que seja a sua verdade, mas que talvez em algum momento você pegou essa verdade dessa pessoa por amor, porque ela era mais velha que você, ou porque ela era sua mãe, ou porque ela era sua avó, ou porque era alguém do seu trabalho, ou era alguém que você admirava. Então, como ela estava assim num patamar maior que você, gera uma autoridade. Você fala, nossa, é verdade, tá? Sua cabecinha fala, não é nem você. Entra e fala assim, nossa, é verdade. E você acaba desenhando para a sua vida sofrimento, né? Ai, olha, a vida é demorada mesmo. Você tem que demora para conseguir as coisas. Então, assim, eu não digo que tudo vai ser rápido, que tudo vai ser um passe de mágica, mas que talvez para você seja diferente do que essa pessoa ou de onde você escutou tudo isso, né? Então, prestar atenção que muitas dessas crenças e fidelidades que tem aí na sua mente não é você. Você simplesmente contou uma mentira, fez um desenho e começa a trabalhar com esse, pintou esse quadro e você olha aquela foto e acha que essa foto é imutável, tá? E você acha que essa foto não pode ser mudada. Mas sabe que um dos princípios sistêmicos nossos é nunca olhar a vida como se ela se fosse uma foto, e sim olhar uma vida como se fosse um vídeo. Então, quando você olhar para uma parte fragmentada da sua vida, não consigo isso, não consigo aquilo, você deixa ela passar, né? Que ela pode vir, olha, não sou confiante, deixa isso passar para poder vir a confiança. A vida é muito difícil, deixa isso passar para vir a vida com mais flexibilidade, com mais leveza, e não olhar realmente isso e se fragmentar, tá? Viver em função do outro, ó, tem bastante, né? Às vezes precisamos assumir essa posição para sobreviver. Ah, já falo disso. Meu pai sempre trabalhou muito. Lembro ele falando, olha só, né? Isso temos que, às vezes nós assumimos esse papel masculino para sobreviver. Sim, tá? Mas aí que tá. Sobreviver, será que é felicidade? Né? Será que passar por essa vida só para sobreviver é legal? Né? Será que passar por uma vida e ficar tão difícil assim? Tá bom, às vezes você teve que fazer coisas por necessidade, mas tomando conhecimento, você passe a fazer coisas por realização, porque esse é o segredo da felicidade, se sentir realizada, né? Você passe a realmente olhar para você, ah, mas eu não posso, eu não ganho aquilo que é possível, né? Mas existem, o que eu falei no começo, existem outros caminhos, a não ser só a gente vincular a prosperidade com dinheiro. A gente pode começar de alguma forma a atingir a energia de prosperidade para que todas as outras coisas possam acontecer na sua vida, tá? Já vou falar sobre isso. Então, vejam só na nossa sequência. Vou fazer uma retrospectiva. Prosperidade não é só dinheiro. Você nasce com uma abundância e uma prosperidade nata que é do ser feminino por conta da nossa multiplicação e do nosso poder de criar. Você perde a sua prosperidade quando você se liga a crenças como todas essas que a gente comentou aqui e também crenças ligadas ao coletivo, que são os padrões, né, coletivo que nos imputa pressão de ser aquilo que nós não somos, né? E então, diante disso, deixa eu ver quem está aqui. Diante disso, como se libertar? A outra falou aqui: minha mãe foi uma mulher que trabalhou excessivamente, criou 3 filhos sozinha e meu pai curtiu a vida. Ele trabalhou muito, mas para sustentar os seus próprios luxos. Totalmente desequilibrado. Gente, essa é uma questão muito, muito, como é que fala? Não é rara, né? Não é assim uma coisa rara, né? Falar, eu não vou, a sua mãe não é a única, sabe? Mas o que acontece? Muitas vezes a gente olha com raiva para esse masculino e fala assim, ah, e ele curtiu a vida, né? E ele foi o carrasco. E principalmente ali, olhando para isso, existe uma responsabilidade dos dois lados. Será que ele foi carrasco ou ela que não olhou para a vida dela, né? Então, não é julgamento, é para que a gente possa olhar de uma forma ampla e olhar para os dois lados. Então, será que a vida nos coloca numa forma de dificuldade ou nós que não olhamos para a vida com leveza?
né? Será? Entende? Então, ampliar essa visão e mesmo porque quando a gente, né, delega a culpa para alguém, ou para o sistema, ou para a família, ou para qualquer outra coisa, a gente tira o nosso poder de decisão, o nosso poder de ação. Então, tomando consciência do que é uma energia feminina, dar os primeiros passos, né? Entender que quem quiser vem atrás, quem quiser faça o que você faz, né? E se isso aconteceu na sua família, tudo bem, foi a forma que eles entenderam até aquele momento, mas que talvez agora você possa fazer diferente, talvez você possa libertar você dessa energia de sofrimento e entrar para a energia de mais leveza e de mais tranquilidade, tá? Ok? Até aí tudo bem, gente? Tudo certo? Tá falando rápido demais, às vezes quando eu começo a ligar a maquininha aqui, começo a falar rápido demais. Isso é normal, tá? Quem já me conhece sabe que eu falo bem rápido. Mas olha só, então, diante disso, como que a gente pode ser livre? Então, se a gente já nasce na família, se a gente já pega a crença, se a gente começa a ter esses comportamentos, colher esses resultados, e se o mundo está aí demonstrando um monte de coisa, então como que eu realmente posso ser livre para prosperar, né? Quando a gente fala em liberdade, é a mesma coisa de uma relação de um bem-estar, né? Como que você se sente bem com você, né? E com esse bem-estar significa quem eu sou, quem verdadeiramente eu sou. E nesses atropelos da vida, nessas crenças de que me dou mais para o outro, trabalho demais, tenho uma energia masculina, tenho traumas infantis, enfim, vários tipos de crença, você acaba deixando de olhar simplesmente, tirando essas máscaras, tirando essas versões de dor, quem realmente você é. O que realmente você gosta de fazer, o que te traz paz, o que te traz tranquilidade, o que traz aquela alegria genuína, o que faz os seus olhos brilharem, o que faz a sua barriga trazer aquelas borboletas, né? Quem pode me responder se você sente isso ao acordar e você fala assim, nossa, como o dia é lindo, né? Então eu me sinto amada, eu me sinto amada por mim, eu me sinto bonita por mim, eu sinto que é gratificante olhar para a minha história, para o meu legado, aquilo que eu estou deixando, aquilo que eu estou vivendo todos os dias, né? Será que a gente consegue falar um pouquinho disso, né? E quando fala isso, para falar, qual é a resposta dentro de você que vem na mente desse amor genuíno? Então, ser livre é encontrar essa pacificação primeiro em você, encontrar esse auto-amor, esse amor próprio primeiro em você. Então, libertar significa voltar para a sua identidade, né? Reconectar com a sua identidade, reconectar com aquilo que realmente te pertence e é a sua grande força de prosperidade. Então, quando a gente fala de, de reconexão, nós temos que entender que no nosso corpo habita, né? O nosso corpo físico habita a nossa parte racional, e que dentro dele, e que isso se expanda fora dele, habita a nossa alma, que é o nosso espírito. Então, para que você possa se conectar realmente com você, com a sua identidade, é preciso trabalhar essas três esferas, né? Do nosso corpo, da nossa mente e do nosso espírito. De repente, quando você sai de um deles, porque não se separa, não tem como separar isso de nós, quando você cuida só de uma parte, você desequilibra a outra. Você sai da sua identidade. Quando você equilibra só o seu espírito, você deixa de aterrar aqui na Terra, você perde os seus desejos aqui na Terra, você fica só naquele mundo abstrato. Quando você cuida só do seu corpo, fica vazio, você não se conecta com o seu ser, com o seu espírito, com a nossa divindade, com uma força maior. Então, quando o seu bem-estar e a sua verdadeira identidade
está você fazendo algo e se conectando, que esse algo se conecte com essas 3 esferas, tá? E o que seriam essas 3 esferas? A esfera do nosso espírito, né? É a esfera dessa pacificação em nós, desse amor próprio. A esfera do nosso mental, do nosso racional, é entender o nosso processo. Quando nós entendemos as nossas crenças, as nossas fidelidades, só entendendo é que a gente consegue fazer escolhas diferentes. Isso é cerebral. Quando o nosso cérebro se conecta com uma imagem, com um sentimento, ele cria uma trilha neural, um desenho, né? Ele cria uma verdade. Isso vai passar por cada neurônio seu, vai passar por cada receptor, e isso vai responder por todo o seu corpo, vai emanar processos químicos, físicos, né? Para todo o seu corpo. Então, o seu racional, a sua parte mental, ela tem que passar pelo processo de entendimento do seu ser. Por que que isso me aconteceu? Por que que eu estou chateada? Por que que eu estou triste? Por que que eu me sinto inferiorizada? Por que que eu sirvo todas as pessoas? Por que que eu não estou em primeiro lugar? Por que que eu não ganho dinheiro? Por que que eu me sinto feia? Tem que entender, tá? Quando você não entende, o seu corpo não processa e não se movimenta para ter um comportamento realmente adequado com aquilo que você realmente deseja, tá? Então, pacificar, né? Trazer amor próprio para você, trazer entendimento de tudo isso e colocar o seu corpo em ação. Quando você coloca o corpo em ação, você está dizendo para a sua mente aquilo que você quer e você está entrando em concordância com a sua alma. Então, quanto isso é importante, essas 3 coisas. Mas acontece que na nossa vida atropelada, a gente acaba fazendo mais um ou mais outro, esquecendo de um e esquecendo de outro. E aí, quando nós vamos resolver isso? Como nós vamos reconectar com essa energia de prosperidade, né? Quando que nós vamos trazer isso para o aqui, para agora e realizar os desejos que a gente gostaria de realizar, né? Por quê? Porque nós estamos ligados mais às nossas crenças e liga um piloto automático e aquilo vai embora. Então, a partir do momento que você consegue atingir esses 3 níveis de uma vez só, é onde você consegue trazer essa energia feminina nata, essa energia de prosperidade, não essa prosperidade, né, que a gente fala de quantidade de coisas, mas primeiro tem que trazer para ela o bem-estar interno, para que tudo se forme aqui no externo. Então, não adianta você ir lá trabalhar, fazer horas e horas de trabalho, entrar na energia do fazer, achando que isso vai te trazer prosperidade, porque está em desequilíbrio. Então, não adianta você cuidar só do corpo, não adianta cuidar só do espírito, elas têm que estar realmente unindo os 3 pontos, né? Por quê? Porque isso vai trazer esse bem-estar. Quando você começa a trazer esse bem-estar para você, é exatamente aí que você passa a ter poder pessoal, tá? Poder pessoal é assim, é uma palavra maravilhosa, grandiosíssima, né? Poder pessoal é aquele poder que ele é seu, né? Ele não é de mais ninguém. Não é o poder de força, é o poder da sua certeza, é o poder de quem você realmente é. Com o poder pessoal, você aumenta a sua confiança, sua autoestima, a sua capacidade, a sua alegria, a sua felicidade, né? Então, quando tudo isso aumenta em você, imagina tudo isso em você, você emanando isso daí, o que que seu corpo vai fazer? Vai falar, opa, ele vai vibrar ali, vai mandar para o universo muitas coisas boas, e isso vai reconectar você com o externo, porque a partir do momento que você tem tudo isso aqui dentro, esse poder interno, ele vai inalar e você vai realmente estar conectada aqui dentro, podendo trazer coisas do externo para a sua vida. Aí sim entra a nossa liberdade. Por quê? Com autoconfiança, com amor próprio, com poder interno, né, com felicidade, com alegria,
você começa a transitar para a sua real liberdade. A sua liberdade financeira, a sua liberdade geográfica e a sua liberdade de tempo. Essas 3 liberdades. Quando se fala em liberdade financeira, tem 2 pontos importantes, tá? Primeiro é autonomia. Né? Quando a gente fala em liberdade financeira feminina, é autonomia. Quantas vezes eu escuto mulheres falando: Paula, como eu queria fazer uma formação sua, como eu queria comprar um curso seu, mas meu marido não permite, não gosta, acha que isso é besteira, ou ainda moro com os meus pais, eu não tenho dinheiro suficiente, não tenho tempo, né? Enfim, quando nós permitimos isso durante muito tempo da nossa vida, porque em algum momento pode ser necessário, pode ser uma fase, tudo bem. Mas quando você vai se deixando consumir a circunstância, quando você deixa se consumir pelo que está acontecendo na sua família, ou quando você deixa se consumir, né, pelo meio que você vive, está todo mundo igual e você fica assim mesmo. Então você acaba tirando a sua liberdade financeira, porque cada momento que alguém de alguma forma escolhe por você, se você falar assim, ó, se você chegar e falar assim, quero comprar uma blusa, e aí a sua mãe fala, não, eu não posso te dar a blusa agora. Ou você quer comprar uma blusa amarela, ela fala, fica melhor azul para você. E aí o que acontece? Quando naquele momento você comprou a blusa azul, você perdeu um pedacinho de você. Você perdeu um pouquinho da sua identidade, você perdeu um pouquinho da sua autonomia de escolha. E aí você, assim, a gente vai trilhar para outros caminhos. Aí você está num trabalho que você não ganha aquilo que você gosta, ou você não faz aquilo que você gosta. E aí aquele salário que você ganha, ele só permite que você faça aquilo. Mas você gostaria de fazer outras coisas, mas aí você vai se conformando, você fala, não, mas é isso que eu posso. Novamente, você saiu da sua autonomia, você saiu da sua identidade, porque não foi você que escolheu, foi a sua condição que escolheu. E como isso vai aumentando, né? Ah, meu marido só pode me dar isso, ou ele não gosta, ou enfim, né? São infinitas as possibilidades aí. Quando isso vai aumentando, ao longo do tempo, você aceitou tantas escolhas do outro por conta da falta de autonomia financeira, que você já nem sabe o que você gosta. Você já nem sabe para que você quer realmente lutar. Né? Por que você quer acordar todos os dias e falar assim, eu quero fazer isso, porque eu quero chegar onde? Você já não sabe, e você fica engessada, e isso pode custar a sua vida inteira. Então, para a gente ter o quanto a liberdade financeira é importante, né? O quanto você tem autonomia sobre seu próprio dinheiro, que é poder fazer escolhas. E são tão simples, desde uma cor de uma roupa, né? Desde o que você vai comer, do que você vai vestir, de onde você vai jantar. A partir do momento que você não pode escolher por conta do seu limite financeiro, você deixou de ser você, tá? E aí você perdeu a sua identidade. Quando nós perdemos a nossa identidade, nós perdemos a nossa missão com Deus. Tá? Nós perdemos a nossa ligação com Deus, porque você está permitindo que as pessoas decidam sobre a sua vida. Então, o dinheiro ele deve ser levado muito a sério. E aí, quando eu falo dinheiro, não significa, então eu tenho que ser milionário, eu tenho que. Não. Se é a sua escolha, se dentro do seu coração você sente que 10 milhões é para você, se 1 milhão é para você, R$ 1.000 é para você, não importa. Mas essa é a sua escolha, né? Permita-se escolher. Se você estiver feliz com isso, ok, falar, eu quero mais, então o que você vai mudar? Porque o dinheiro também faz parte da sua identidade, né? Da sua autonomia de escolha. E outro ponto importante da nossa liberdade financeira é a educação financeira. Muitas vezes nós não conseguimos aquilo que nós queremos por conta da educação financeira. Nós mulheres não fomos ensinadas a ter uma gestão financeira. A nossa linhagem, a nossa origem, né? Nossas ancestrais, elas tinham um papel muito definido na história feminina. A mulher cuidava de casa, cuidava dos filhos e os homens trabalhavam. Logo, detinham o poder sobre o dinheiro e escolhiam realmente o que as nossas mães e nossas avós faziam. Mas não pense que isso mudou muito, não, tá? Não pense que isso mudou, né? Porque o patriarcado, ele reinou durante muito tempo, a lei do patriarcado, e hoje nós estamos confundindo, eu falo nós, gente, de uma forma coletiva, tá?
Nós estamos confundindo esse feminista com feminino, e aí o que acontece? Nós deixamos, nós pegamos o trabalho, mas tiramos a nosso poder de escolha. Por quê? Que, sendo feminista, nós vamos trabalhar demais, eu sou forte, eu faço tudo, e daí você não tem o direito de escolha, né? Quando você não escolhe, e quando você está nesse muito fazer e não vai para fazer uma educação financeira, nós também estamos fazendo com que outras pessoas decidam por nós. Né? Outras pessoas vão fazer a escolha que você faz com o seu dinheiro. Quando a gente fala, é melhor fazer isso ou fazer aquilo, e você simplesmente vai seguindo um bonde, porque você não sabe. Né? Você está na ignorância financeira, então você está vivendo à mercê do coletivo. Não é daquilo que você deseja. Então, é você ter autonomia financeira com aquilo que você deseja para fazer escolhas e entender sobre o seu dinheiro para fazer escolhas sobre onde você quer colocar esse dinheiro, entende? Para você ter a liberdade financeira. Isso sim se chama liberdade financeira, tá? E depois nós caminhamos para a nossa liberdade de tempo e a liberdade geográfica. Então, veja só, com aquele monte de crenças que nós temos que fazer pelo outro, fazer demais, agenda cheia, devo cuidar dos outros, né, não me sinto amada e tudo mais, nós nos preocupamos infinitamente com 90%, isso é real, tá? Esse número é real, tá? Eu tirei do livro das 7 atitudes das pessoas mais eficazes. É um livro maravilhoso, tá? Eu estudei ele durante um ano, assim, ele é fantástico. Então, isso é real. Nós temos um núcleo que se chama assim, núcleo de influência. Um núcleo de influência interno e um núcleo de influência externo. Esse núcleo de influência externo, que é 90% de que tem dentro aqui dessa nossa mentezinha, é preocupação daquilo que você não tem controle, né? É assim, ai, será que tal pessoa vai chorar? Será que ela vai se incomodar? Será que ela vai brigar? Como que ela vai se sentir? E se tal fulano falar isso? E se eu sair realmente do meu trabalho? E se, né? Você está naquela parte que você não tem controle sobre isso. E ele toma 90% de nós. Agora você imagina, ele toma espaço da sua mente, ele toma tempo também. Então, a sua liberdade de tempo da parte mental, ela fica escassa. E você tem comportamentos a partir desse seu pensar, 90% baseado nas preocupações que você não tem controle, não é? Imagina tudo isso. Então, 90% do seu tempo é preocupação com o que os outros vão achar, e se você nem tem certeza do que eles vão achar, e nem como eles vão reagir, nem como vai ser. É muito tempo perdido. Aí você tira esse tempo que era para cuidar de você, para você se alinhar, para você estar em paz, para você fluir, para você tomar posse dessa energia de prosperidade e multiplicar, não, ele é jogado fora. Então, e 10%, que é aquilo que a gente realmente tem controle, que é sobre os seus desejos, os comportamentos que dependem de você, e o que você realmente deseja, você não vai saber o comportamento dos outros, mas você vai em direção alinhada com os princípios, é claro, com os seus valores, né? Valores de honestidade, de integridade, que são valores divinos. Então, alinhado com isso, o que você tem controle, você vai fazer. E quando você começa a ocupar esse tempo de 10% e você vai aumentando esse tempo, administrando esse tempo com aquilo que você tem controle, você vai ver que a vida está muito boa. Você vai ver que você estava se preocupando demais, você estava querendo escolher pelos outros, você estava no controle da sua vida e no controle dos outros. Você estava querendo controlar a reação dos outros sobre você, uma coisa impossível, né? Então, existe essa administração de tempo, né, que é a administração de tempo abstrato, e existe também a administração de tempo concreta aqui, de uma agenda inteligente mesmo, de você colocar as coisas no lugar, porque muitas vezes a gente coloca as coisas atropeladas. Você coloca o que era igual a construção de uma casa. Primeiro você tem que comprar o terreno, você tem que olhar o terreno, comprar o terreno, fazer a planta dessa casa, depois começar a construir os alicerces ali para depois tocar a obra, né? Só que tem gente que vai lá e compra o telhado primeiro, porque achou o telhado bonitinho, né? Tava na promoção, e aí a casa vai sair quando? Então a gente faz isso com a nossa agenda também. Você vai lá
A Gisele tá ali. Então, o que acontece? Você vai lá e coloca assim: eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo, você fazer não sei o quê. Quais são as prioridades, né? Qual é o meu planejamento? O que que eu quero primeiro? Mas se você não sabe que nem quem você é, como é que você quer primeiro? Não sabe. Então, a agenda fica assim, ó. E vou te falar, e quando essa agenda fica bagunçada, desorientada, e você coloca 500 coisas lá que você quer tudo para agora, que você quer controlar tudo, e você está super preocupada, além de jogar para o universo a energia de preocupação, você joga para dentro para você a energia de incapacidade. Você não deu conta da tua agenda, mas não vai dar conta nunca, tá? Então, assim, você jogou para dentro de você a energia de incapacidade, de frustração de não ter realizado a sua agenda, e mandou para o universo a energia de preocupação e de pressa. Tenho muita pressa. Estou com pressa porque eu não fiz isso, porque eu não fiz aquilo. E eu vou te falar sobre a pressa, tá? Quando nós temos pressa, nós não estamos com a nossa calma nem com a nossa energia feminina. A pressa na física quântica, ela paralisa o átomo. Isso é muito científico, tá? Isso se chama efeito Zenão, para quem quer pesquisar. Efeito Zenão é quando você olha para algo, né? E você quer acelerar o processo. Então, você joga essa energia e você interrompe o fluxo natural da vida, o fluxo natural de Deus. O que que ele fala? Ele fala, nossa, peraí. Porque pensa, você fala assim, eu vou fazer isso, depois eu vou fazer aquilo. Aí ele fala, calma. E até você decidir exatamente o que você quer, o universo fala para você, tá bom, então eu vou esperar você decidir. Então, ele para. Então, isso é científico. Quando a gente coloca preocupação nas coisas, ele paralisa o átomo, ele paralisa o processo de criação. Então, nós estamos fugindo da nossa energia feminina quando a gente está com pressa, tá? Então, assim, essa liberdade geográfica, essa liberdade de tempo, ela condiz muito com as nossas crenças, né? Ela condiz muito com o que a gente tem que não é nosso, não é da nossa energia primordial. E isso faz com que toda essa bagunça aí faz com que você perca totalmente a sua terceira liberdade, que é a liberdade geográfica. E essa é muito grave. Por quê? Quantas de você, e eu me incluo nessa, porque eu já fui muito assim, eu falo que eu era a louca do trabalho, né? Hoje não mais, mas eu falo, tô medicada, tô curada, não mais, porque eu procuro colocar poucas coisas na minha agenda, e tento trazer essa paz aí, que é sempre um processo de evolução. Mas por que a gente perde a nossa liberdade geográfica? Porque quando a gente se atropela na nossa agenda, na nossa vida, quantas de vocês gostariam de fazer uma maquiagem mais tranquila? Quantas de vocês gostariam de almoçar com mais tranquilidade? Quantas de vocês gostariam de passar mais tempo com os filhos? Quantas de vocês gostariam de estar em casa às 4 horas da tarde, às 2 horas da tarde, e não 6 horas, 7 horas da noite, né? Quantas de nós gostaríamos de poder ler um livro, né? Ou de passear, ou de viajar no momento que quer, ou de caminhar numa segunda-feira à tarde. Até brinquei com uma amiga minha que segunda-feira à tarde eu fui caminhar, a gente estava caminhando, e ela falou assim: Nossa, Paula, como a gente é feliz, né? A gente pode caminhar na segunda-feira, 4 horas. Então, assim, sabe a sensação de liberdade, né? Liberdade geográfica, eu quero estar no bosque tal hora. E você só pode fazer isso quando você tem uma vida construída, quando você tem uma vida pautada na sua energia feminina. E isso não depende só de dinheiro, depende do quanto você quer se priorizar, tá? Então, aqui é o ponto. Tudo isso acontece, você perde essas 3 liberdades, né, que tantos gurus da internet falam. Vamos ter liberdade financeira, liberdade geográfica, liberdade de tempo, e que não é no fazer, tá? Eu discordo totalmente deles, não é no fazer. Para nós, mulheres, né, por isso que a prosperidade feminina é voltar para a energia feminina. E como que nós voltamos para essa energia feminina? Nos priorizando em pequenos detalhes, nos priorizando em pequenos detalhes nos nossos 3 níveis. Quando a gente se cuida, quando a gente olha para nós conseguimos baixar a frequência. Porque a mulher ela é a dona da contemplação, ela pode criar. Se ela não baixar as frequências, se ela não desacelerar, ela não ativa o poder de criação. Só que para isso é preciso parar
e começar a olhar para você. Olhar para o seu corpo, olhar para o seu racional, para a sua mente e olhar para o seu espírito, para a sua espiritualidade. E assim, atingindo esses 3 níveis, você consegue se priorizar, porque primeiro é interno, tudo é interno, para depois ser externo, tá? Então, o meu convite é que você olhe primeiro para você, olhe para essas coisas internas e que tudo depois vai se multiplicar, qualquer área da sua vida vai multiplicar. O amor vai multiplicar, a relação de ser amada vai multiplicar, o dinheiro vai multiplicar, o tempo vai multiplicar, sabedoria vai multiplicar, a autoestima vai multiplicar. Então, a partir do momento que você traz essa prioridade para você, tá? Perguntas maravilhosas, porque a gente costuma dispersar energia. Energia dispersa, a gente joga muita energia fora. Pode abrir os microfones. Quem quiser fazer pergunta. Referência do livro, coloca no grupo. O principal é amor próprio. Começando a mudar. E olha, enquanto vocês escrevem aqui, eu fiz tudo isso porque eu queria primeiro mudar a mim, né? Claro, a gente faz o para o outro o que realmente tem relevância para nós. E, e eu quero fazer um convite para quem deseja integrar essa prioridade, né? Porque muito tempo, eu me titulando a doida do trabalho, eu buscava lugares, ou buscava assim, gente, eu quero praticidade, eu quero que tudo esteja no mesmo lugar, né? A mulher prática da vida. Se eu encontrasse tudo no mesmo lugar, eu nunca encontrava. Então eu falava assim, ah, como que eu numa, vou numa academia e depois eu tenho que ir em outro lugar, depois para me cuidar tem que ser outro. É muita função para a gente se conectar com essa energia. Aí como que eu vou parar para meditar? Como que eu vou lá naquele outro lugar e minha agenda e tal? Para mim era uma dificuldade. Durante muito tempo, eu não me conectei comigo mesmo por ter essa autossabotagem mesmo. Ah, e até eu ir fazer, até eu ir buscar. Quantas vezes eu paguei a academia? Sim, meses só para falar que eu ia e não fui, não fui, tá? Confesso, não fui. Mas a vontade ficou aqui. Eu falei, nossa, eu tô devendo aquilo para mim. Quantas vezes eu tive vontade de cuidar mais de mim e falei assim, ai, não, deixa passar. Então, hoje eu busco me priorizar. E eu sei que muitas de vocês, assim como eu, também têm vontade, mas não sabem onde encontrar tudo isso, com essas 3 esferas no mesmo lugar, tá? Então, eu vou fazer um convite para quem deseja entrar para a comunidade da mulher sistêmica, que é essa mulher integral, essa mulher que é capaz de transitar de uma energia para outra, que é capaz de se cuidar, que é capaz de se priorizar e é capaz de entrar numa energia mais próspera, tá? Como que vai funcionar a comunidade? A comunidade a gente atinge as 3 esferas. A primeira dela, autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Nós vamos ter palestras, né, tudo da parte sistêmica, atingindo várias áreas da nossa vida, como educação financeira, nossa imagem, casamento sistêmico, dinheiro sistêmico, né? Relação com nossos pais, enfim, são infinitas as áreas que trabalham ali desse autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, né? Onde você vai se capacitar. Lembra que eu falei do nosso racional? É preciso entender tudo isso. É preciso você entender o seu processo para você poder fazer algumas mudanças. Então, lá nós vamos ter palestras com convidados, com especialistas, comigo, né? Vai ter uma galera bem legal lá para vocês, desse processo de autoconhecimento e capacitação. Depois, mais um pouquinho para atingir o nosso lado emocional, né? De realmente poder transitar para essas liberdades, nós vamos ter um grupo de apoio, um grupo terapêutico. Lá nesse grupo, você vai ser constelada, você vai ser acolhida por mim, por alguém da minha equipe, você vai ter acesso ali a poder interagir com seus traumas e a gente poder te dar uma atenção maior para falar por que isso está acontecendo, qual é a origem disso, vamos retirar isso para que você volte para a sua energia de prosperidade. Porque não adianta nada você ter consciência e você não trabalhar com essas emoções, né? Então, nós temos um grupo de apoio para que você possa realmente ser acolhida
e você possa ter essa oportunidade de ser olhado. Tem muitas vezes que a gente quer ser acolhido e fala assim, nossa, para quem que eu vou correr, né? Qual colo que eu vou cair? Às vezes não é fácil, a gente olha do lado e fala assim, nossa, mas eu sou o colo das pessoas e quem que vai me acolher, né? Então, fica esse colo aí terapêutico, né, da nossa equipe. E depois o outro lado, gente, olha que delícia, para cuidar do nosso corpo, né? Então, para cuidar do nosso corpo, nós vamos ter uma plataforma. Eu adorei essa parte, gente. Eu falo que eu fiz ela para mim. É uma plataforma onde nós vamos ter dança, meditação, e nós vamos ter ali uma ginástica para você fortalecer o corpo, e nós vamos ter, são 4 coisas, yoga, né? Então, nós vamos ter ali 4 tipos de professoras que vai te auxiliar todos os dias para que você possa cuidar do corpo físico. Assim, nós atingimos a emoção, que é o nosso espírito, o nosso sentimento, né, para que ele purifique mais, para que você venha para essa energia de prosperidade. Nós atingimos a nossa capacitação, nosso entendimento com o desenvolvimento pessoal e atingimos o nosso corpo, que é trabalhar o corpo, e tudo isso em casa, gente. Tudo isso, você podendo estar em casa, ligando ali, e você realmente falar assim, hoje eu quero fazer tal exercício, hoje eu quero fazer tal, com todas essas pessoas aí podendo te auxiliar. Fazia muito tempo que eu estava com vontade de transitar para essa comunidade de autocuidado, né? De que você possa realmente olhar para você e se priorizar com valores baixos e podendo ser acolhida e eu podendo fazer realmente a minha missão. Só que durante muito tempo eu não conseguia fazer isso. E eu não entendia por quê. Eu divulgava e não conseguia fazer isso. Mas depois eu comecei a entender. Eu não era essa mulher que me priorizava. Eu não era essa mulher que parava tudo e falava, eu vou olhar para você. Então, o nosso trabalho, ele só vai se multiplicar a partir do momento que você for isso. Então, eu tive que trabalhar muitos aspectos na minha vida. Eu tive que... um deles é deixar de atender constelação, né? Hoje eu não atendo, só atendo os meus clientes antigos, né? Então, atendo clientes novos. E quando eu olhava para isso, eu falava, meu Deus, que dor no meu peito, porque, assim, realmente eu tenho uma carreira de sucesso em atendimento, e só que isso me tomava muito tempo, eu não tinha liberdade de tempo, nem liberdade geográfica, né? E aí eu tirei isso de mim, foi difícil. Aí começou a vibrar o tempo, né? Depois eu transitar para a internet, se eu tenho uma carreira de sucesso é, é, no presencial, e transitar com a minha comunidade de formação digital, porque eu quero ter liberdade geográfica. Então, ao longo do tempo, eu tive que transitar a minha vida e olhar para mim primeiro, e eu ser essa mulher. E eu agora comecei a entender que enquanto a gente não ser, nós não vamos ter. Então, não adianta você correr atrás tanto de uma posição financeira se você não é essa energia de prosperidade. E aí a vida vai ser muito difícil. O caminho para qual a gente vai conquistar os nossos objetivos, ele se torna muito difícil, não tem que ser. Não tem que ser, e não é. Não é isso que a energia do universo nos trouxe. Ele trouxe uma energia de leveza, principalmente para a mulher, tá? Então, eu quero deixar esse convite. Esse convite são para poucas mulheres, não são para muitas. Por quê? Porque esse grupo de apoio, de acolhimento, né, ainda mais que agora eu estou nesse pré-lançamento, eu não vou ainda divulgar a nível muito grande, são para poucas mulheres, porque é um grupo restrito, onde a gente, né, vai ter que ali fazer terapias, né, e acolher. Então, nós estamos crescendo ainda essa equipe, então, eu não posso deixar isso para muitas mulheres, tá? Realmente, agora no começo, não. Ainda vamos ser uma egrégora muito grande, mas nesse começo, realmente, seria insano eu fazer isso. Então, eu vou deixar lá no link, já amei! Eu vou deixar lá no nosso grupo a possibilidade. Depois, quem quiser, chama lá no privado, a gente vai conversando. E espero que vocês realmente gostem da proposta. Eu estou apaixonada por isso, por fazer com que essas mulheres possam ter tempo, qualidade de vida, se priorizar, se capacitar e ser acolhidas também, tá? Durante muito tempo eu fui o acolhimento de muitas pessoas e não tinha para quem recorrer. Então, eu sei quanto isso é difícil, né? Eu sei quanto é um pedido de socorro. Então, eu estou fazendo, eu falo que eu faço as coisas
para mim, e o que é bom para mim, eu ofereço para outras pessoas, tá bom? Eu vou deixar aberto aqui para perguntas, quem quer perguntar, e aí vocês podem entrar em contato lá nos grupos, tem vários grupos aí, que é, né, onde as pessoas têm acesso a esse link, e aí nós vamos conversando, tá bom, maravilhosas? Tudo eu quero tudo, proposta maravilhosa. Ai, também estou apaixonada, gente. Estou apaixonada por essa proposta. E aí, aqui, ficaram com alguma dúvida? Paula, posso falar Ai, uma coisinha? pode. Uhum. Deixa eu falar uma coisa. E como eu coloquei ali, eu estou nesse processo de autoconhecimento, de resgate. Estou em terapia com a Fabiana, já Fábio, tem um maravilhosa, minha tempinho. parceira Eu também. comecei o meu processo caminhando com você, que você fez, não sei se você lembra de mim, sou prima da Magda, você fez comigo a constelação. Um pós-operatório que não deu muito certo, que me deixou na cama, que eu fiz uma cirurgia na coluna. E essa cirurgia não deu certo, o meu médico fez um errinho ali e deixou o meu nervo ciático preso entre duas vértebras e me tirou da minha função. Sou fonoaudióloga de formação, atuei durante quase 20 anos, e esse pós-cirúrgico mudou minha vida. E nesse pós-cirúrgico eu perdi totalmente a minha independência financeira, que foi um dos pontos assim que você colocou muito bem colocado, a gente perde todo o nosso direito de ir e vir, porque a gente não escolhe mais, porque a gente tem que depender do outro aprovar a nossa ida, porque a gente precisa do outro para dar o dinheiro para a gente ir. Para a gente comprar alguma coisa, a gente depende do outro aprovar. Então, assim, a gente vai se diminuindo, né? A gente vai se encolhendo, se encolhendo. E quando eu iniciei a terapia com a Fabiana, na verdade, foi para buscar ajuda para minha filha. E quando eu entrei na sala conversando com a Fabiana, eu percebi que eu estava numa depressão tão séria que eu nunca me permiti enxergar. Olha só que situação. Eu não me enxergava de uma tal maneira, como eu até vi que alguém colocou ali que não se enxerga no próprio espelho, que não consegue se permitir olhar no espelho e ver se ver no espelho, né? Que eu não percebia a minha depressão. Tinha passado por herpes zoster, tinha passado por uma série de situações e não conseguia aceitar que eu estava naquela depressão. Não tinha mais perspectiva de futuro. Bom, enfim, hoje eu estou finalizando agora design de interiores e estou no segundo ano de arquitetura. Não estou podendo atuar na área de fono, mas eu resgatei um sonho do passado, que era meu sonho de base de fazer arquitetura, que na época eu até passei em duas universidades, uma federal e uma estadual, que eu passei na Federal de Santa Catarina e passei na UEL quando eu tinha 17 anos, mas o meu pai não me permitiu ir, e como ele era o dono do dinheiro, eu tive que aceitar e ficar quieta. Tinha só 17 anos, como eu disse assim, manda quem pode, obedece quem tem juízo, você fica quieto e pronto. Então, ele decidiu a minha vida, Sim. né? Acontece muito, né? Isso, então ele decidiu a minha vida. E meu pai foi um psicólogo renomado em Maringá, tá? Hoje ele é falecido, Olha então, só, mas você ele tocou tinha. num ponto muito importante, que é o que aconteceu com você, né? No sistêmico, a gente não questiona muito, a gente pergunta qual é o aprendizado, a gente está sempre no lugar certo, com as Isso. situações certas, né? Esse seu acidente, essa sua cirurgia, ela é de uma maneira avessa, né? Entendido pela nossa mente racional que quer controlar tudo, de uma maneira avessa, fala, nossa, isso aconteceu comigo. Mas o que acontece? A nossa alma, ela grita por liberdade o tempo inteiro, tá? Quando você está indo do lado contrário dessa liberdade, ela faz alguma coisa, porque é a alma que governa. A gente tem Foi que isso que eu obedecer. senti que aconteceu comigo, entendeu? A princípio, eu falei assim, poxa, agora acabou, né? Uhum. Meu pai brincava, as pessoas que sempre conviveram comigo falavam assim, nossa, você é uma pessoa que tem uma liberdade de expressão, você é uma pessoa que é livre, que se permite se expressar de tudo, e de repente, no meu casamento, eu já fui me fechando, porque eu tomei a postura da minha mãe, que eu coloquei, eu acho que eu coloquei ali, do meu esposo me controlar em tudo, na roupa que veste, no que come, em tudo. Aí eu me permiti, porque eu tomei sem perceber a identidade da minha mãe, que minha mãe tomou no casamento.
minha mãe sustentava a gente, minha mãe que fazia tudo, ela trabalhava 24 horas, meu pai foi para São Paulo fazer o mestrado, doutorado dele, e ficou 14 anos lá, vivendo a vida dele, vinha a cada 3, 4 meses para cá. Mas eu, sem perceber, eu tomei essa verdade da minha mãe, que meu marido tinha que controlar os meus sentimentos, o que eu queria e o que eu deixava de querer. E com a terapia eu entendi esse processo. E eu fui me anulando, me anulando. Enfim, e com essa cirurgia mudou tudo. Agora eu estou vivendo um segundo ato. Entrei numa depressão sem perceber, que eu não me percebia, como eu coloquei, e quando eu iniciei, como eu te falei, a terapia, que eu entrei assim, falei, olha, um dia eu conversando com meu marido, falei para Fabiano, falei assim, eu estava assistindo esses programas de reforma, aí ele falou assim, você gosta tanto disso, por que você não faz o curso? Falei, pronto, é a minha deixa, não vou deixar para amanhã. Eu falei, quando que eu posso fazer a matrícula? Ué, ver primeiro o valor, peguei o computador no mesmo instante, entrei no site do Sesmar, foi assim, bem, e já fiz minha matrícula naquele momento. Não esperei para amanhã, não esperei por nada. Sabe assim, naquele momento? Aí ele falou assim, mas e a arquitetura, você não gostaria de fazer também? Eu falei, a Maria, é o meu sonho fazer arquitetura. Ah, mas será que a gente vai conseguir fazer isso? Eu falei assim, amanhã eu vou lá e vou ver como que eu consigo de desconto nos 2 cursos. Ele falou assim, olha, mas será que não vai ficar muito caro? Eu falei, até quanto? Qual que é o meu limite? Até onde eu posso ir dentro do nosso financeiro? Ele falou, olha, até uns R$ 700 eu dou conta. Eu consegui, estou fazendo as 2 faculdades, deu 700 e alguma coisinha as duas, quase querendo chegar nos 800, mas enfim, eu consegui. Deus me deu isso de presente. Eu creio que Deus me deu isso de presente, porque ele perdeu o chão de me falar não. Porque ele colocou para mim o valor, e dentro do valor que ele colocou, eu consegui. Então, Mas aí eu ele, entendi que a cada o seu coloque louca. desejo, veja só, o desejo da sua alma de realizar o seu sonho, ele fez com que você parasse, né? De alguma forma, parasse você. Eu Aí, estava até estudando antes de começar. Ó. para que parasse você, para que você fosse para a sua vida. Esse é o nosso processo de evolução. E aí vem tão perfeitinho que até os valores, o curso, aí você fala assim, nossa, aconteceu um milagre, ai, aconteceu coincidência, é o mesmo valor. Não, não é. O teu desejo vibrou, lembra que eu falei da vibração, da nossa primeira vibração? Sim. O teu Uhum. desejo vibrou e ele encontrou. Então, quando você estava ali paralisada no seu processo de se recuperar, você estava morta, né? Porque você não estava vivendo o sonho. Totalmente. Quando você começou a vibrar, ele alinhou, ele foi buscar exatamente o que você queria. Então, pensa que toda vez que nós estamos em desalinhamento, as coisas não vão acontecer. Toda vez que a gente está com pressa, toda vez que a gente está preocupada, toda vez que a gente está à mercê do outro, cada vez que o outro faz escolha por nós, cada vez que a gente não está feliz, sabe? Nós não vamos encontrar se nós não baixar a nossa frequência. E eu vou te falar uma coisa, é muito grave isso. Se você não baixar, o mundo vai baixar. Tá? O universo vai fazer com que você abaixe a sua frequência de alguma forma. Então, o ideal é que ela seja por amor e não pela dor. E que foi o que aconteceu comigo, foi na dor. Ganhei 3 Exatamente. próteses na coluna. Foi Exatamente. Então, completamente pela assim, dor. olhar para isso, né? Você olhar para nós e que não perca tempo, porque assim, a gente tem que curtir essa vida, né? Principalmente assim, a alma é para governar, a mente é para entender e o corpo é para desfrutar. Né? E se você está atropelada aí e o teu corpo não desfruta de experiências gostosas, o que ele está fazendo aqui? Está servindo burro de carga? Não é esse o desígnio de Deus para nós, não, gente. Não é. Isso é certo, é bíblico. O corpo foi feito para desfrutar. O que é desfrutar? De tudo que esse mundo nos oferece. E esse termo burro de carga foi exatamente esse termo que a Fabiana usou para mim. Você se tornou um burro de carga na vida. Você está carregando a sua família tudo nas suas costas, por isso que a tua coluna está dessa maneira, e você se enfiou num buraquinho e esqueceu da tua existência. Tá vendo? Então hoje a aula casou com você. Não, totalmente. Eu não conseguia entrar no início, porque estava dando um problema aqui no computador, eu não estava conseguindo entrar no Zoom. Daí eu consegui entrar, por isso que eu cheguei atrasadinha. Eu estava Legal. finalizando uma aula da faculdade, acabou exatamente às 8 e pouquinho aqui, já entrei com você. Ótimo. Tá. Mais perguntas, meninas? Meninas, não, mulheres maravilhosas. Mais perguntas?
Ludmila. Perguntinhas por aqui. Mulheres, vamos falar das nossas experiências, só eu que falei. Trocar experiência faz bem. Às vezes elas estão tão enrustidas ali. Paula, não tem nem como fazer pergunta, tem que iniciar, né? Está tão perdido, está tão assim, sem me encontrar, entendeu? Tem que se movimentar. Ó, isso que a Eliette falou, né? Tem que começar. Muitas vezes a gente acha que está fazendo um monte de coisa, né? Está fazendo, fazendo, fazendo. Mas quando nós não estamos fazendo de acordo com o nosso desejo, essa energia, ela é densa. Logo, é uma energia parada. Uma energia parada, ela não vai... É como se você estivesse movimentando, dispersando energia, mas você não está movimentando no lugar certo, né? E é bem interessante, então, que a Eliette falou, porque não adianta fazer, 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 fazer e não movimentar. Fazer é diferente de movimentar. Uhum. Movimento, ele é um movimento contínuo em direção ao objetivo, né? Aquele que flui de forma natural. O fazer, ele já exige esforço. Então, assim, começa a tomar conta, assim, o que que eu estou fazendo e o que que eu estou É, com movimentando. direcionamento, começar da pontinha da linha, entendeu? É, Vamos lá, exatamente. então fica bem quietinha, amiga, e só quero aprender, vou começar a fazer esse negócio aí, para Gente, eu mudar não começar é fácil, não. depois de É doído 66 mudar. anos, iniciar de Às novo, vezes, entendeu? se demorar muito, é doído. Se você fizer com leveza, com amor a você, amor próprio, aí você começa a fazer com leveza também todas as outras. O doído que eu falo, assim, que a gente tem que quebrar crenças que tá com a gente desde, sei lá, desde pequenininho, entendeu? De você ver coisas, de você escutar e você Mas sabe o que acreditar é que aquilo é pior? verdadeiro. É, mais doído que isso é passar por essa vida sem ter vivido, você pode ter certeza. Não, com certeza. Com certeza. Então, aqui a gente está para desfrutar, a gente está aqui para ser feliz. Porque se você olhar para o lado caótico das crenças e você não olhar com autorresponsabilidade de olhar para elas e realmente assumir a sombra delas e pular a frase, aí sim é sofrido. Se você, É, se a sua força e determinação é de ser feliz aqui, ela vai se tornar muito menor, mas muito menor. Ela não vai ser sofrida e não vai ser pesada. Ela simplesmente vai ser um passo que você tem que dar, e outro, e outro, e outro, sempre. E nós estamos aqui para isso. Então, talvez o que levou todos esses teus problemas aí, Gisela, talvez já seja essa crença sua de sofrimento, tá? Porque se você tem uma é. crença de sofrimento, a vida vai te trazer sofrimento de qualquer forma. É o que você acredita, tá? Mas Então, você sabe que isso eu conversei com a minha mãe semana passada. A minha mãe, ela tem uma energia, ela tem uma força, assim, de sempre acudir todo mundo, acudir, 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 acudir. E quando ela tá bem, ela procura alguma coisa para trazer o sofrimento dela. sim, se é a Aí crença eu dela, falei vai assim, trazer. mãe, por que que você insiste tanto de ficar nessa força, nessa frequência da dor? Falei, você já fez tudo por todo mundo, agora faça por você. Você não tem domínio sobre a escolha do outro, mas você pode decidir se você vai ficar no sofrimento ou se você vai ser feliz. E deixa eu te falar que eu tô aqui só para puxar a orelha, tá? Quando a gente olha para as pessoas e a gente enxerga aquilo, né? Porque as pessoas, a tua mãe não tem só sofrimento, com certeza ela tem algum outro lado aí. Não, Mas quando você enxerga mais nela esse padrão de sofrimento, isso é para todo mundo, tá? Eu pego o gancho, mas sempre é para todos. A gente só reconhece no outro aquilo que a gente que tem conhece, na gente. tá? Então, assim, você não vai olhar para a parede e ver uma cor azul se você nunca alguém tivesse te apresentado a cor azul. Mas eu super me Como é que reconheço com isso. existe, se você pegar uma criança e não mostrar o céu para ela e não falar que ele é azul, tem até uma idade ali, um ano e pouquinho, não, até conhecer, sabe, a percepção das cores, eu não lembro da pesquisa que fizeram. Ela vai olhar para o céu, ela vai responder que é branco, porque o céu não é azul. Então, ela Se você... responde que o céu é azul porque alguém falou para ela que é azul. Então, ficou dentro dela conectado que o céu é azul. Então, se você vê sofrimento na sua mãe, que você vê sofrimento na vida. Se você vê escassez no outro, é porque você vê escassez em você. A gente só Uhum. reconhece aquilo que a gente conhece. E quando a gente começa a mudar as nossas percepções internas, a gente começa a olhar a vida e as pessoas de forma diferente. E você passa a colher resultados diferentes.
tudo aquilo que você está olhando não é do outro, é seu. É tudo aquilo que você reconheceu como verdade. Quando você reconhece que é verdade, você transmite isso para o outro, né? Então, eu não conheço a sua mãe, mas não acredito que tudo dela seja sofrimento, entende? Só se você está olhando tudo dela como sofrimento, é porque você olha a sua vida com muito. É que foi uma situação assim que ela entrou numa vibração que ela não precisava ter entrado, entendeu? Mas esse é o controle, Gisele, tá? Esse é o controle. Aí eu E falei, quando- Mãe, não pega para você isso. mas mesmo assim é controle, tá? Quando você olha para a vida dela, você está deixando de olhar para a sua. Quando você melhora a sua, É. você melhora a dos outros, tá? Então tem muita coisa aí para ser acolhido. Todos nós, tá? Hum. Não é só você, todos nós. Todos nós. Já é uma energia desperdiçada, um tempo que você não tem controle e você está usando ele a favor dos outros, não a favor seu. Isso em menos de 10 minutos aqui da aula. Agora, vocês imaginam quanto tempo desperdiçado a gente tem? Se a gente começar a pensar em 24 horas, imagina quanto tempo é do outro e não nosso. E o que você faria no momento que a sua vida estiver sobrando, quando você não está mais tão preocupado assim com os outros? O que você vai fazer com esse tempo de sobra? Entende? Esse tempo de sobra que você tem para desfrutar e que você não está usando. Imagina sobrar 6 horas do seu tempo hoje. Gente, ficou 6 horas. O que você vai fazer? E vou te falar, a hora que você começa a limpar, sobra tempo. Sobra tempo e você não vai estar conectado com o controle nem com as preocupações do externo. O que você vai fazer? Você vai voltar para dentro. Sabe aquela historinha de quando você viaja sozinho e você encontra a sua melhor amiga? Sabe quem é? Hum. É você, Você mesma. você mesma. Então, quando você não tem preocupação com os outros, você vai ter que se preocupar com você. Vai ter outro Exatamente. jeito, né? Não vai ter outro jeito. Eu falo assim, nossa, só tem eu aqui, então vai ter que ser eu mesmo. Vou ter que dar carinho para mim, vou ter que dar amor para mim. Eu vou ter que dar amor para mim, eu vou ter que dar tempo para mim, eu vou ter que conversar comigo, né? Eu não vou poder mais jogar a conversa fora, escutar problemas do outro, porque esse não é meu e eu não tenho controle sobre os problemas do outro. Eu vou ter que escutar os meus. Eu vou ter que resolver os meus, porque depois que você escutar, você vai tomar consciência e vai ter que resolver os seus. Eu acho que Entende? até na pandemia serviu para isso, né? Não sei, né? Porque na pandemia que o povo começou a conversar um com o outro dentro de casa, né? Mas o processo no início, assim, teve muita gente que ficou sozinho, Sim, que não teve. né, o processo de olhar para a vida foi muito grande, tá? Assim, o meu e de todo mundo, o processo de olhar para a vida, que fala assim, nossa, o que vale a pena se eu não posso me conectar com pessoas, se eu não posso me conectar com a vida? A gente começou a dar mais valor nas coisas pequenas, e essas coisas pequenas é muito feminina. É olhar a florzinha crescendo, olhar aquela mesa bem feita, coisinhas de mulher. Gente, como eu corri de tudo isso? A Eliette tá aí, gente, minha super amiga. Ela fala assim, meu Deus, quem é esse ser, Paula? Né? Ela é da época do Louca de Trabalho. Então, Hum. acontece assim, quando fala disso, você encontra doçura no seu dia a dia. É energia feminina. Quem Né? diria, né, Paulo? Nossa, né? Tô estranha até eu. Muito. Eu tô olhando no espelho e não tô reconhecendo esse ser, A né? gente tem que trazer a É, mas afrodite para nossa vida, né, Paula? eu sempre vi esse ser, você que não deixava ver, mas que sempre foi maravilhosa, amiga. Ô, Ai, Paula, você me... Oi. Paula, Oi. então, você está me vendo, Paula? Não, tô te escutando. Tá, e agora? Agora eu tô Eu tô- vendo. Ah, vamos lá. Agora é minha vez, meninas, de participar aí. Bem, eu saí de um casamento extremamente high Hitler e, e passei, É ótimo. passei para arrimo de família, quer dizer, eu tive que começar a dar cinzas, quer dizer, cuidar de filho, sabia que eu era mãe e pai, mas tinha que partir para a vida, quer dizer, eu tinha que dar conta dos estudos que os meninos vão fazer, mas eu também tinha que pensar que eu tinha água, luz para pagar, e, enfim, tudo mais, né? E, e a gente, com isso, a gente passa a ter uma atitude extremamente masculina, de verdade. Assim, e eu só fui entender isso, Paula, com você. Você sabe disso. Só fui entender essa parte com você.
E sinto, né, que eu ainda ocupo muito esse papel masculino. E eu queria voltar para a minha casinha, a casinha de mulherzinha. E, e não é fácil, é um trajeto muito difícil, porque a gente acostuma e aprende muitas coisas que o lado masculino nos ensina. Autoridade, poder decidir pelas pessoas, porque você é dona do dinheiro, você decide, você faz, enfim. Aí você chega a um ponto, eu falei, a pandemia, todo mundo está falando da pandemia, literalmente eu acho que a pandemia foi um divisor de águas na vida das pessoas. Eu tive Covid e meu pai, e no hospital, junto com meu pai, a gente estava isolado de tudo, de todo mundo, e eu fiquei muito mal. E eu falei assim, putz, naquela hora que eu estava muito mal, eu queria assim, meu Deus, se morrer, para de doer minha cabeça, se eu morrer, para tudo. Então eu percebi que se naquela hora eu morresse, eu não tinha nem dado tchau para as pessoas, nem tchau para meus filhos, nem tchau para ninguém. Então, depois daquele dia, eu decidi que eu tinha que mudar de vida. Eu não queria mais aquele ritmo frenético de trabalho, que era amanhecer e anoitecer no trabalho, apesar que eu já não tinha mais criança em casa, mas meus filhos e os meus netos me cobravam a minha presença. E aí, larguei, como você sabe, larguei uma parte disso e voltei para olhar para mim. E olhar, eu não sei olhar para mim. Na verdade, eu não sei. Acho que a gente desaprende. Ou nunca viu, sei lá, acho que eu nunca tive esse tempo de olhar para mim e falar assim, ó, agora eu vou fazer tal coisa para mim, porque eu sempre estava preocupada com alguém. Como que a gente faz essa coisa? Como que a gente volta para essa casinha nossa, a casinha de mulher? E sabe que são muitas mulheres, né, Márcia, que desaprenderam a ser mulher. Mesmo porque a força masculina, ela dá um certo poder, porque é forte, né? E a gente passa a Uhum. gostar dessa força. E aí se conecta com ela e acha que essa força é sua. Voltar para essa casinha de aconchego, essa casinha de amor próprio, muitas vezes é começar pelo pequeno. É o tempinho de você. Porque a energia feminina é baixar a frequência, tá? Então, é igual lá na plataforma, minha proposta é que você mexa com o corpo, que você medite. O meditar, por exemplo, meditar é a presença em nós. Então, parar um tempinho para que você possa só se conectar com o nada, né? Porque é uma frequência zero. Só de você se meditar com o nada, você já está voltando para a energia feminina. Quando você começa a trabalhar um pouquinho do seu corpo, e não quero falar sobre emagrecimento, sobre beleza e padrão, não, é se conectar com o seu corpo, é movimentar o seu corpo. Quando a gente movimenta, esse aqui é a nossa casa, né? Então você começa a perceber o seu lugar, a sua alma começa a perceber o seu lugar nesse mundo. Quando você começa a entender as suas dores, o porquê você se tornou masculina, o porquê aconteceu isso com você, e muitas dessas respostas você tem, você começa também a voltar para o seu lugar. Então, se conectar com a energia feminina não é do dia para a noite. Da mesma forma que você desaprendeu, leva um tempo para aprender. A gente tem que estar todos os dias ali nos amando, lembrando, olha, ó, tem que cuidar de você, olha, tem que olhar para o seu corpo, olha, tem que olhar para o seu amor próprio, tem que olhar para o seu ser interno. Então, e tudo que você faz repetidamente, você cria aquela energia. No caso nosso, é só lembrar da nossa energia. E ela é gostosa porque ela já é nossa. Então, esse voltar não é fazendo alguma coisa, por exemplo, eu trabalhando, ou fazendo isso e aquilo, para você conquistar uma paz, por exemplo, eu gostaria de ficar mais em casa. Eu sei que a Márcia me falou esse desejo, gostaria de ficar um pouco mais em casa, né? Então, assim, para você ter esse prazer de ficar em casa, não é falando assim, eu vou trabalhar agora não sei quanto, até eu juntar não sei quanto, porque em 2000 e não sei quanto eu vou conseguir ficar em casa. Não é isso. E a maioria de nós faz isso. É o contrário, quanto mais você se conecta com você, com o desejo de ter essa energia, de ter o desejo de ficar em casa, o desejo de passear, o desejo de fazer qualquer coisa,
isso vai acontecendo no fluir natural da vida. Isso vai acontecendo no fluir natural da vida. Então, às vezes a gente tem um objetivo ali, porque o controle é você falar assim, eu vou fazer isso, porque com isso eu vou fazer aquilo, com isso, com aquilo eu vou fazer tal coisa, e você acha assim, na tua mente vai dar tudo certo. Aí dá tudo errado, porque a gente não tem esse controle. A parte de criar, você pode desejar, falar assim, olha, eu quero um estado de plenitude onde eu possa ficar mais em casa. Vamos supor, exemplo. E aí você passa a relaxar fazendo mais as suas coisas ali voltadas para o feminino. Na hora que você nem percebe, opa, juntou. Você fala, nossa, eu tô em casa. Comigo foi assim, eu falava muito, até mesmo para a Eliette, que me acompanhou muitas viagens, a Eliette cansou de viajar comigo aí nas formações, e aí o que acontece? Eu falava, gente, que saudade dos meus filhos, não vejo a hora de ficar mais com os meus filhos, não vejo a hora de fazer tal coisa, e viajando, meu Deus do céu. E isso não tinha fim. E esse tempo que eu perdi, tudo bem, foi válido construir minha carreira e tal, mas não volta mais. E só quando eu parei em casa, e foi por conta da pandemia, tá? Só quando não tinha como a Paula viajar, que eu falei, opa, serviu para parar. E aí eu concretizei, eu falei, gente, eu estou trabalhando em casa, estou trabalhando online, estou fazendo aquilo que eu gosto, estou do lado dos meus filhos. E aí aquela energia eu comecei a gostar e comecei a mudar o meu aspecto. Então, você tem que sentir a energia primeiro, para depois ela transitar. Então, não é no fazer. Primeiro, você tem que sentir. Quando eu senti a energia de estar em casa, a energia de estar mais próximo dos meus filhos, de um trabalho mais tranquilo, depois que eu senti, eu falei, opa, eu quero esse negócio aí para mim. E comecei a emanar mais dessa energia. E quando fui transitar mais um pouco, eu falei, nossa, eu não quero só a formação de constelação, né? Igual tem as meninas aqui da formação. Eu quero fazer uma plataforma de qualidade de vida para a mulher. Isso já tem pelo menos uns 2 anos que eu penso nisso. E não concretizava, por quê? Porque eu precisava ser essa mulher que me cuidava mais. Quando, a partir do momento que eu deixo tempo para mim, tudo se uniu para fazer, sabe? Apareceu as pessoas certas, apareceu os parceiros certos para montar a plataforma, mas eu tenho que sentir aqui dentro, primeiro interno. Então, é assim, igual Deus mandou. Você tem um objetivo, você tem um sonho, você coloca o objetivo, mas não como vai chegar lá. Relaxa aqui e cuida de você, tá? Entrega, né? Aquele negócio de entregar mesmo, de soltar. E por mais que eu tivesse isso racionalmente de estudos, porque eu adoro estudar, eu não fazia isso na prática, tá? Não fazia. E o mundo me levou a fazer na prática, porque era o meu desejo, e agora está se concretizando. Era o meu desejo, né? Quem te viu, quem te vê, né, amiga? Gente, a Ilete, às vezes, ela levava lanchinho para mim, nem comeu, comia, não era ali. Não comia, nem água eu tomava isso aí. Você não acredita. E não percebia. Não, Eu não percebi. acredito. Ela levava, Chegou falava assim, você tem que comer. tomar café, ela não comia, gente. Eu ia nos cursos com ela, ficava olhando, tinha que levar água, tinha que dar comida na boca, porque eu não comia, que ela não sentia necessidade, não sentia fome, nada. A Depois Ilete quase virou minha desmaiava. cuidadora oficial. Ela passou a viajar, ficou ali pertencendo à nossa equipe durante um tempo. Ela Que era delícia. recebedora das Gente, pessoas, quando a acolhimento. Paula entrou nessa, eu falei, gente, meu Paula, eu não acreditava, porque a tranquilidade que ela começou a ficar, os valores que ela via. Amiga, eu não quero nem saber. Não vou olhar agenda, não vou marcar nada, não vou atender ninguém. Eu dizia, gente do céu, por isso que está dando certo, porque ela sentiu tudo isso. O As meu, crianças, uma ideia, lembra das É o criança. crianças? segundo ato, Paula. Nossa, um dia a Eliette, ela fez o aniversário da minha filha, a Eliette arrumou toda a festa da minha filha. Gente, olha a insanidade mental da louca do trabalho. A Eliette arrumou todo o aniversário da minha filha, porque eu ia chegar já no aniversário que já tinha começando, e eu fiz isso Eu uns estava 3 anos, começando. já estava começando, que eu ia chegar de viagem, tinha que estar pronto o aniversário, as amigas que faziam. Gente, para que isso? Entende? Mas eu era assim, eu assumo, eu era louca do trabalho. Essa semana eu fui gravar com o videomaker até a parte da comunidade, e geralmente eu gravava 15, 20 vídeos no dia.
Ele já estava até acostumado. Hoje é dia de gravação com a Paula e não sei o quê. Aí eu fui gravar só um da comunidade, né? Que é esse novo projeto. Aí ele olhou, eu gravei, deu uns 2 minutos, eu pronto. Ele falou, como assim? A gente não vai gravar mais? Eu falei, não. Aí ele olhou para minha amiga e falou assim, a Paula tá muito estranha, ela tá muito estranha. É que você é a Paula agora, antes você não era, né, amiga? Exatamente, exatamente. Mas olha, não foi fácil, não pensa que foi assim É isso. facinho, tá? Mas deu certo, se deu certo para mim, gente, vai dar certo. É, Eu se quero deu fazer, certo para a Paula, gente, vai dar certo para todas nós, porque olha, vai dar certo. Que que coisa bom. boa. Então, esse é um projeto que está começando, alinhado com a minha formação de constelação. Então, ele tem ali do lado a plataforma de autocuidado, que no futuro eu quero transformar em um aplicativo, e do outro lado tem as meninas da formação, que já estão lá online. Então, isso, né, com o tempo vai se expandir. Espero que vocês tenham gostado dessa proposta. Eu quero começar ela pequenininha, depois ela vai crescendo. Aí, conforme tem que crescer, o movimento. Paula, nada que você começa pequeno, amiga. Você já vê, você vai ter que se virar, não vai começar pequeno, não. Tá todo mundo interessado. Mas é muito gostoso. Eu espero que vocês gostem também, né? E que a gente Com possa certeza. começar esse lindo trabalho e trazer muitas mulheres insanas a voltar para o seu berço. Tá bom? Então, hoje era esse meu recadinho. Vou colocar lá no grupo, são, né, vários grupos que a gente tem. Depois vou colocar o replay de tudo isso para vocês assistir também e compartilhar com quem vocês desejam. E fica aqui a minha grande gratidão por mais uma vez vocês terem me escutado, falar, vamos ver o que a Paula tem para falar hoje, né? Sempre inventando coisas novas. E eu fico muito feliz com isso. Um grande abraço, gratidão para cada um aí que está no lugar que tem que estar hoje, né? Eu sei, às vezes eu sei da vida um pouquinho de cada um, da Eliette, onde ela está hoje, com as suas preocupações, a Márcia com as suas preocupações, né? Inclusive vocês duas têm que se conhecer. Mas saber que está sempre tudo certo e essa leveza vai estar onde vocês estão, tá? A gente vai se conhecer, né, Márcia? Com certeza. Ah, com certeza. Você em som, Márcia. Vamos sim. Eu desligo porque eu tô, você sabe onde, Paula? Então, às vezes, tem interferência. Mas Tranquilo, vamos gente. sim, eu quero conhecer o pessoal, eu acho que a ideia é maravilhosa. E eu consegui chegar num patamar realmente que eu estou me dando o direito de olhar um pouco mais para mim. Mesmo olhando em volta, olhando para os problemas, olhando tudo para isso, vamos fazer terapia, vamos encontrar a Paula, vamos fazer os cursos da Paula, vamos, e eu acho que é assim, uma coisinha de cada vez mesmo. Não é fácil, não, já é assim, eu percebo que é muito difícil, porque você vai contra há muitos anos de prática. E vai de encontro à É nesse sentido que sua eu falei falsa da dificuldade. verdade. E vai de Isso. encontro com a sua falsa verdade, é um perigo. Gente, é só a Mas, gente ser um pouquinho irresponsável. Tipo assim, eu vou me assumir daqui para frente, porque esse é o ensinamento de Deus para a gente, sabe? Nós temos Exato. que voltar para dentro da gente. Então, nada é difícil. A gente tem que ser um pouco mais irresponsável com os compromissos, com o achar que ai, tem que cuidar da adorei. vida de alguém, sabe? É isso. Vamos largar, tipo assim, respira, sabe? Meu É, marido diz assim para mim, tá sendo estuprado, relaxa e gosta, depois você mata o cara, mas agora você faz isso, entendeu? Essa é a Eliette, gente. Essa parte eu vou cortar depois para mandar para você. Tá bom, pode cortar, amiga. Eu tenho que botar mas pra mim. muito bom mesmo, a ideia é ótima. Que bom. Beijo, gente. Gente, ó, então, Obrigada. ó, me ajude a montar esse Essa sua primeiro fala do plano. estupro, meu pai falava, já que o estupro é inevitável, relaxa e goze, depois vê o que você faz. Meu pai falava isso direto pra gente, já que você está numa situação que está tudo ferrado, resolva o troço, depois você vê o que você faz. De bom Viu, dia, amiga? Eu não tô sempre tem totalmente alguma coisa errada, tá tudo boa. certo. Meninas, ó, grande beijo, muito bom esse papo. A gente pode Muito obrigada por esse espaço, viu? Eu te agradeço muito por estar aqui maravilhoso. hoje. Eu não tive condições de estar nos outros, porque eu tinha as 2 aulas bem no horário. Aí hoje deu certo, eu falei, hoje eu vou assistir, hoje eu preciso participar. Sempre tá certo, sempre tá tudo certo, tá bom? Então, vou mandar ela no grupo, qualquer dúvida vocês me enviam e rumo a essa irresponsabilidade dos compromissos. Mentira, gente.
Obrigada, Paula. Beijo, até Obrigada mais. mesmo. Beijo, Beijo boa noite para todas vocês. para todas vocês. Tchau, tchau. Beijo. Projeto Nova Canaã.